Neste ano de 2024, o Senado brasileiro completa 200 anos. E o Senado brasileiro é um reflexo da teoria dos três poderes, apresentada pelo filósofo francês Montesquieu na sua obra O Espírito das Leis. Nessa obra, o filósofo defende que o poder político deve estar dividido em três ramos, em três instâncias diferentes: o executivo, o judiciário e o legislativo. Mas qual o objetivo do Montesquieu ao propor tal divisão? O objetivo de Montesquieu ao propor tal divisão era evitar a centralização do poder, era evitar que o poder político estivesse concentrado nas mãos de uma única pessoa. Então o Senado ele pode ser compreendido como a instância do legislativo responsável pela formulação e revisão das leis de um país. Então, logo de cara, vocês foram apresentados a dois conceitos muito importantes. Primeiro, a teoria dos três poderes, do filósofo francês Montesquieu. E segundo, ao conceito de Senado, compreendido como a instância do legislativo responsável pela formulação e revisão das leis de um país. Mas, seguindo, todo poder político necessita daquilo que nós chamamos de legitimidade. Mas o que vem a ser isso? O que vem a ser a legitimidade? A legitimidade é um certo grau de consenso que permite que os governados obedeçam sem que o governo tenha que se utilizar da força física. E ao longo da história humana, nós tivemos alguns princípios de legitimação. E agora eu vou destacar os 4 que, a meu ver, foram os mais importantes. Nos estados teocráticos, que eram aqueles estados em que se acreditava que o poder político emanava de Deus, o que legitimava, o que tornava válido o poder político. Nos estados teocráticos, o que legitimava o poder era a fé, era a crença. Nas monarquias hereditárias, que eram aqueles governos em que o poder era passado de geração após geração, o que legitimava, o que tornava válido o poder político. Nas monarquias hereditárias, o que tornava válido, o que tornava legítimo o poder político era a força das tradições. Nos governos aristocráticos, isto é, no governo dos melhores, já que a aristocracia quer dizer exatamente isso, o governo dos melhores, o que legitimava, o que tornava válido o poder político. Nas aristocracias, o que tornava válido, o que tornava legítimo o poder político era ser o melhor. Só que o conceito de melhor, ele variava de aristocracia para aristocracia. Em algumas aristocracias, os melhores eram os mais fortes. Em outras aristocracias, os melhores eram os mais ricos. Havia ainda aristocracias, como a defendida por Platão na sua obra A República, em que os melhores eram os mais sábios. Então, esse conceito de melhor vai variar de aristocracia para aristocracia. E por fim nós temos as democracias, cujo princípio de legitimação é a vontade do povo. Então a democracia ela pode ser compreendida como um tipo de governo cujo princípio de legitimação é a vontade do povo. E é justamente esse o significado etimológico, é exatamente esse o significado original da palavra democracia. A palavra democracia é proveniente de 2 termos da língua grega. Demos, que quer dizer povo, e cracia, que quer dizer poder. Mas como é que o Senado, enquanto instância do poder legislativo, pode contribuir com o futuro da democracia? Bem, existem alguns caminhos. Primeiro, buscando equilibrar os interesses pessoais e partidários dos senadores com o bem comum.
Não nos iludamos, os senadores, eles são pessoas vinculadas a partidos políticos. Então, se os senadores são pessoas vinculadas a partidos políticos, eles têm interesses pessoais e partidários. Então, o desafio do Senado consiste em tentar equilibrar esses interesses com o bem comum, que, segundo o filósofo Aristóteles, é o objetivo, é a finalidade da política. Por isso que ele vai dizer também que a política é a atividade mais nobre que um ser humano pode desempenhar, porque o seu objetivo, porque a sua finalidade é o bem comum. E vocês também podem utilizar isso como repertório cultural, né? Se tiverem oportunidade, utilizem o filósofo Aristóteles. Então essa seria uma primeira contribuição do Senado para o futuro da democracia. Segundo, procurando ouvir as vozes das mais diversas parcelas da sociedade para que as suas necessidades sejam atendidas. Se o Senado ele é uma representação do povo, então ele deve buscar ouvir o povo para que as suas necessidades sejam atendidas, para que as suas necessidades sejam supridas. E por fim, praticando a ética. E como é que o Senado ele pode praticar a ética? Bem, o Senado ele pode praticar a ética priorizando a justiça, priorizando a equidade e buscando dar aos cidadãos voz ativa. Porque o Senado deve fazer exatamente isso, dar voz ativa aos cidadãos, já que ele é uma instituição que representa a vontade do povo. Valeu.